Eu queria que você hoje tivesse convicção que Deus te trouxe aqui para falar contigo. Eu queria que você falasse para quem está do lado assim, fala assim: boa noite. Hoje, não se importe comigo. Eu ia falar te escandalizar, mas eu não quero escandalizar ninguém. É que eu quero que você tenha bastante liberdade. Qual palavra que a gente pode usar hoje? Eu vou te impactar, eu vou te surpreender. Agora você completa a frase, vira para a pessoa e fala assim: eu vou te surpreender. Então não fica preocupado comigo se eu começar a gritar, a chorar, começar a correr, se eu começar a voar aqui, levitar aqui dentro. Fica tranquilo, porque na presença do Senhor, é para Ele, é por Ele, vai dar tudo certo. Irmão, eu estou crendo hoje no culto de poder, você crê também? A palavra que o Senhor tem para nós hoje, Deus tem trazido para mim essa convicção. Ela é muito clara e eu quero dizer que o primeiro a ser ministrado fui eu hoje. Eu precisava dessa palavra. Ela está em Romanos capítulo 4. Estava meditando sobre isso essa semana. Romanos capítulo 4. Nós temos o capítulo inteiro falando sobre a história de Abraão. E Abraão, um homem poderoso, pai da fé. Queria que você abrisse junto comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 4. Gente, eu vou pedir perdão para vocês, mas vou pedir uma mesinha. Isso aqui vai dar errado. Traz uma mesinha aí, por favor, para botar essa água, senão ou o iPad ou a Bíblia vão sair encharcados. Ou os dois. Romanos capítulo 4, o capítulo começa dizendo: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, para a justiça. Imputado significa creditado, é como alguém depositar no banco um valor, uma quantia para você, algo que você não havia feito por merecer, mas apesar daquilo que você era, ou poderia dizer ali, Abraão ainda não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus não tinha vindo, né? Mas a salvação de Abraão veio através do momento que ele creu no Senhor, creu na palavra dele, e Deus olhou para ele e disse: eu acredito a você hoje justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Aí ele vai declarando tudo que Abraão viveu e fez, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. E eu quero que você pule lá para o verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituo. Verso 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituo. Beleza. A palavra vai dizer então: como pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivificou os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Em outro verso, em outra tradução vai dizer: aquele que chama as coisas como se já fossem, mesmo quando ainda não aconteceram. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Eu quero te dizer, querido, hoje que eu preciso de fé. Você precisa de fé? Eu vou te falar que o tema da nossa mensagem hoje é o pai que não tinha filhos. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor tem um encontro com esse cara, e ele começa a história dele sendo chamado de Abrão, né? Durante muitos textos, durante muitos capítulos, nós já costumeiramente chamamos ele de Abraão, porque a gente já sabe o desfecho da história.
Mas não é assim que acontece. Deus começa, a história começa com ele chamando Abrão, e Abrão significa pai. Ele já tem no seu nome um pai exaltado, é a tradução original. E esse homem, ele tem no seu nome uma promessa, ele tem no seu nome um lembrete, mas acontece, pastor Marcos, que ele não conseguia colocar isso em prática. Alguém aqui já recebeu uma palavra de Deus, e o tempo começou a passar, e no começo, quando você recebia essa palavra, ela era motivo de alegria, ela era motivo de gozo, ela era motivo de esperança. Mas depois de tanto tempo esperando, quando você ouvia falar dessa palavra ou dessa promessa, já não era mais uma declaração profética, era um lembrete doloroso. Eu acho interessante porque nós vamos ler hoje, nós vamos estudar hoje a vida de um homem que escolheu entre dois caminhos. Ele escolheu, todas as vezes ao ouvir seu nome, ele precisava ser lembrado e precisava escolher o que seria seu nome. Se seu nome seria um lembrete doloroso da sua falha, ou da falta de capacidade de produzir para si mesmo filhos, ou aquele que não tinha aquilo que deveria ter recebido. Imagina você passar para cima e para baixo, alguém te chamando: Abrão, ô pai, vai na farmácia, opa, você é o pai, né? Você é conhecido para o pai, aquele que recebeu a palavra do Senhor. E na mente dele: sim, eu sou o pai. Tá aí, cadê os filhos? Pai sem filho eu nunca vi. Para ser pai tem que ser, para que você seja pai, você tem que ter filhos. Mas é interessante que Deus olha para Abraão, antigamente Abrão, e ele começa a chamar Abrão de pai, antes de que Abraão pudesse dar a ele filhos. Antes que Abraão tivesse alguém para que ele pudesse chamar de descendência. Abraão começa a se desesperar tanto, Daniel, que em Gênesis capítulo 15, ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, vamos ser honestos aqui, não precisa nem continuar me abençoando, sabe por quê? Porque o descendente que eu tenho hoje é Eliezer, é um servo da minha casa. Não tem mais por que continuar me chamando de pai. Aí Deus vem para ele e diz assim: eu não vou só te chamar de pai, agora eu vou te transformar. Eu vou te transformar agora em pai de multidões, pai de muitas nações. A tua herança, a tua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar. Olha que coisa linda, olha que coisa bela. Quando você tem 10 filhos, 12 filhos, 20 filhos, quando as coisas estão apontando para isso, é ótimo receber essa palavra. Mas quando você não tem filhos, mas quando você não viu o começo da promessa, quando você não viu ali a luz no fim do túnel, irmão, eu estou falando com alguém hoje aqui, que durante um tempo já perdeu a esperança. Você já passou por alguma temporada na sua vida, onde parecia que você não tinha para onde correr? Você já passou por uma temporada na sua vida, onde as promessas pareciam apenas lembretes dolorosos de uma vida passada? Lembretes dolorosos do que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Imagina passar para cima e para baixo, e alguém te chamar pai, e ser simplesmente um lembrete daquilo que você ainda não tem. Você vem para a igreja: outro igual não há, o Senhor é pai de tudo, é pai de todas as coisas, tem todas as coisas. Você está passando dificuldade, e você está passando necessidade. O Senhor tem para você livramento. Levanta a tua mão agora, recebe agora. Eu quero te dizer, o Senhor pode, o Senhor é a cura, Ele é o Jeová, Ele é o Jeová Rafá, Ele intervém. Aí vem um e testemunha, e vem um e glorifica, e vem um e fala: ah não, Deus me curou, eu tinha isso e aconteceu, eu não podia aquilo e agora posso, Deus fez assim na minha vida. E parece que tudo para você não é uma declaração profética, não é simplesmente hoje um fortalecer da sua fé, é apenas um lembrete doloroso do que você ainda não está vivendo. O começo da história de Abraão é um começo poderoso, mas ao mesmo tempo é um começo extremamente desafiador. Deus já começa separando Abraão. Abraão, ele é um homem que ele começa a crer contra tudo e contra todos. Ele vai para o lado contrário: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Esse homem começa a desenvolver um tipo de relacionamento com Deus, que é diferente muitas vezes do nosso relacionamento com Deus. E eu tenho orado, eu tenho falado: Deus, eu quero crescer em fé. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava na faculdade, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos para me formar, para estudar na faculdade, eu fui na primeira semana que a gente chegou, meu pai me deixou um cheque. Tinha um irmão da igreja que foi com a gente e tal, e eu não sei como que ele conseguiu, tinha-se um cheque americano. E esse cheque, ele tinha uma quantia nesse cheque. Meu pai falou: olha, cara, esse cheque aqui é o que você e Natália vão usar para sobreviver nesse mês. Eu não consigo te mandar mais nada. Nós vamos mandar para você agora só no próximo mês. E era uma terça-feira. E eu me lembro que na frente da minha casa, a gente tinha uma pista assim de corrida, uma pistazinha assim de corrida. E eu estava andando nessa pista e eu falei assim: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero nesse tempo aqui crescer em fé. Eu quero nesse tempo, Pai, esticar a minha fé. Ah, Senhor, Tu sabes, Pai, que eu quero, eu preciso. Nós precisamos viver nossas experiências de fé e tal. Lá tinha um negócio chamado Tuesday Night Experience, era o TNE. Era algo que era obrigado para todos os alunos participarem, era um culto de terça-feira à noite. E era a primeira vez que o Dutch Sheets, o nosso diretor, tinha assumido, e ele ia pregar lá, e ele chegou na primeira noite, começo da aula, e disse assim: o CFNA está passando por dificuldades. Aí eu falei: glória. Irmão, é bom você entrar num barco que está indo bem. Ninguém quer estar num barco que está afundando, sim ou não? Você não precisa levantar a mão, eu sei que é sim, irmão. Finge que não, mas é sim. Você não quer ficar num lugar que está dando errado, é ou não é verdade? Você quer no restaurante que está só as moscas ou um que está lotado? Um que está lotado. Vou continuar. Sentei na última cadeira, porque eu falei assim: eu sou filho de pastor, sentei a vida inteira na frente, quero experimentar como é que é sentar atrás. Eu vou ter essa oportunidade aqui, porque ninguém me conhece, né? Então eu vou ter a oportunidade de experimentar o que as pessoas que não amam muito Jesus experimentam. Brincadeira, você que está aí atrás, eu sei que você ama Jesus. E eu estou lá sentado nas últimas fileiras do CFNA, nas últimas fileiras do auditório. E aí ele fala assim: eu quero convidar você a um desafio de fé. Você que pediu para Deus hoje aumentar a sua fé. Aí eu falei: Senhor, eu pedi, mas o Senhor sabe. Eu lembro que, resumindo a ópera, eu olhei para a Natália e falei: amor, Deus mandou eu dar tudo que a gente tem. Aí ela, desse jeitinho dela, falou assim: se Deus falou com você, entrega. Eu sei que eu não pensei muito, irmão. Graças a Deus, quanto mais novo a gente é, mais a gente acredita. E graças a Deus a gente vai crescendo em fé. Eu peguei aquele cheque, do jeitinho que ele estava na minha carteira. Só tinha ele, não tinha mais nada. Não tinha $1 mais, $1 menos. Era o cheque. Peguei aquele cheque, coloquei aquele cheque lá no envelopezinho. Falei: está aqui, Deus. Está aqui o nosso mantimento, está aqui o nosso sustento, está aqui tudo que a gente tem. Não tem mais nada para entregar. Voltamos para casa. A gente começou a comer o que já tinha sido comprado, o que já tinha sido, né, feito de compra. Eu falei: está nas mãos do Senhor. De repente minha mãe me liga e fala assim: Daniel, na mesma semana, Daniel, teu ex-chefe me ligou. Aí eu falei: mãe, o que ele queria? Ele falou que tinha um acerto para fazer contigo, que a empresa não tinha feito. Ele precisava passar um valor para você. O valor é de X, exatamente o valor que nós tínhamos ofertado. Irmão, você pode dar um glória a Deus? Exatamente o valor que a gente tinha ofertado. Falei: Deus está comigo, Deus é conosco, vai dar tudo certo, o Senhor é bom e a sua fidelidade não acaba. E foi assim durante várias vezes. A gente precisava de fazer alguma coisa, a gente ia para a sala de oração, a gente começava a orar, alguém ligava para a gente. A gente sonhou em fazer uma viagem para a casa de oração lá do IHOP. Falamos: Deus, não tem dinheiro, não tem de onde tirar, não tem o que fazer. Entramos para a casa de oração. A gente saindo da casa de oração, a gente recebeu uma ligação: olha, eu estava aqui no Brasil e Deus me falou para pagar uma passagem para vocês, e não sei para onde, estou enviando um dinheiro. E uma coisa atrás da outra foi acontecendo. Irmão, eu já vivi muitos milagres.
Muitos milagres, muitos e muitos. Eu já ganhei carro, eu já dei carro, eu já vivi muitos e muitos e muitos milagres. Você já viveu milagre na sua vida? Eu vivi de oferta, irmão. Nos 3 anos que a gente morava lá, a gente não tinha salário, a gente vivia de oferta. A gente vivia das pessoas enviando, Deus levantando pessoas para enviar para nós. Meu filho mais velho nasceu, eu não tinha emprego. Meu filho mais velho nasceu, eu estudava no CFNAI e o Senhor me sustentava. Eu estudava lá, eu e Natália, a gente não tinha recurso, não tinha salário, não tinha previsão de entrada. E o meu filho mais velho nasceu e ele teve mais do que todos os outros 2 irmãos. Quando ele nasceu, ele ganhou mais coisa do que os outros 2 irmãos. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou querendo dizer para você que eu já tive muitas experiências onde a minha fé foi provada. Mas recentemente eu me peguei duvidando de algumas coisas. Eu falei, Senhor. Tem aquela música, cada vez que a minha fé. Isso é só os velhos de igreja. Aqui é domingo à noite, é o povo mais novo de igreja. Irmão, qual foi o último deserto que você atravessou? Qual foi o último vale que você desceu? Sabe o que eu acho engraçado? A palavra fé no hebraico, ela significa confiança. A ideia é considerar alguém firme, confiável, digno de receber todo o nosso peso. O original da palavra, quando a palavra do Senhor diz, creu ele no Senhor, significa que ele considerou alguém firme, ele considerou ele confiável, capaz o suficiente de receber todo o peso dele. Sabe qual é a diferença, João? Abraão não esperou as palavras. Abraão colocou a fé dele naquele que prometeu as palavras. Sabe o que faz a gente perder a esperança? A gente confiar na promessa e não confiar naquele que prometeu, que fez a promessa. Existe uma diferença absurda entre você dizer amém e você viver essa realidade. A palavra fé é como se você estivesse dizendo amém para Deus antes de todas as circunstâncias virem a existir. Abraão não disse amém ao seu próprio desejo, ele disse amém àquilo que Deus havia falado. Abraão não pediu para Deus, me faz um pai de multidões, traz para mim, constrói em mim, desenvolve em mim, faz por mim. Abraão simplesmente olhou para o Senhor e disse, eu creio na tua promessa. Eu não creio porque a promessa é boa, eu não creio porque a promessa é interessante, eu não creio porque a promessa me parece ser melhor do que eu estou vivendo. Eu creio porque eu julguei o Senhor capaz. Não é sobre o que ele falou, é sobre quem ele é. Não interessa o que ele te disse, interessa quem ele é. Se ele disse, ele é capaz de sustentar a sua palavra. Deus vai dando provas e Abraão vai confirmando a sua aliança com ele. O Senhor vai dizendo, pai, 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 tu és um pai, tu és um pai, tu és um pai, eu te constituí, eu te fiz. Sabe, irmão, quantas vezes você já ouviu de Deus coisas que você não consegue traduzir para a realidade? Deus te chama de homem santo, sacerdócio real, Deus te chama de povo exclusivo, e muitas vezes você está vendo totalmente o contrário. Deus fala, vai dar certo, você está dizendo, como? Eu te chamei para abençoar, eu te chamei para ser José na tua casa. Eu, José? Eu sou o que mais precisa de ajuda. Eu sou o que mais precisa de ajuda. Eu sou eu que estou precisando ser levantado. Como é que eu vou levantar alguém, Senhor? Irmão, você já ouviu uma coisa que era tão absurda que você falou assim, Senhor. Não, eu creio, amém, amém. Amém, amém, Senhor, eu creio na tua palavra, amém. Será que hoje você está olhando para Deus e como Abraão você está dizendo, o Senhor dá conta, o Senhor pode, o Senhor tem força para me sustentar,
Eu posso me apoiar na tua palavra, eu posso me apoiar no Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. Não é sobre mim, não é sobre a palavra, é sobre quem prometeu a palavra. Diga amém. A palavra do Senhor vai dizer que com 75 anos ele recebe a promessa. 10 anos depois, Sara tenta fazer o jeitinho dela de realizar a promessa. A palavra do Senhor diz que nasce Ismael. Ismael nasce fora do plano, fora do projeto, mas porque a bênção do Senhor estava sobre ele, Ismael se torna uma grande nação, Ismael se torna um grande povo. Deus prospera Ismael. Hoje ainda nesse tempo nós vemos o resultado da falta de confiança, do jeitinho de Sara. Hoje nós estamos experimentando o tempo de guerra, porque naquele tempo não soube se esperar a promessa. Mas não tem problema, porque quando Deus ele olha para isso, ele diz: eu ainda não terminei. Diga para quem está do seu lado e fala assim: eu ainda não terminei. A palavra do Senhor diz que ele chegou para Abraão e ele falou assim: Abraão, eu tenho o filho da promessa para você. O nome dele vai ser Isaque. Isaque significa o Senhor riu. Por quê? Porque quando Deus fala que eles iam ser pais, eles já tinham 99 anos. Abraão estava com 99 anos e Sara era estéril. Sara não podia dar filhos. Então Abraão ri e Sara ri. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que os dois já estavam amortecidos. Os dois já não eram mais capazes. Eu quero te dizer quantas vezes eu e você estamos rindo das promessas, porque tudo que nós fazemos é contemplar os nossos fatos, contemplar as nossas circunstâncias. A gente ri do que Deus fala, porque é quando a gente olha para nós mesmos, nós não conseguimos ver um meio para a realização daquela palavra. Deus continua curando câncer, irmão? Deus continua curando câncer? Deus continua trazendo do nada a existência, criando do nada algo que Ele faz daquilo que não existe, algo começar a existir, sim ou não? Deus continua podendo trazer transformação e renovação para as pessoas? Deus pode pegar um caso perdido e transformar ele num Moisés da vida? Pode pegar um Jacó enganador e transformar ele num pai de uma nação? Não, quero ouvir você. Deus pode pegar um falido e fazer ele o patrocinador da família? Deus pode pegar um escravo e tornar ele governador? E por que na tua vida Deus não pode cumprir o que Ele prometeu? Por que no teu casamento as coisas não vão funcionar? Por que quando chega o teu filho, a palavra não é forte o suficiente? Por que quando é você, parece que as coisas não têm tanta força assim? Eu quero te dizer que Abraão pela fé escolheu, todas as vezes que ouvi o seu nome dizer, é uma declaração profética, é um lembrete da aliança, é um lembrete que ele ainda vai fazer. Se ele me chama de Abraão, não é porque ele mudou meu nome, ele mudou meu nome porque ele não mudou de ideia. Escuta o que eu estou te dizendo, ele mudou o nome de Abraão porque ele não mudou de ideia. Ele dobrou a aposta, ele aumentou a palavra. Ele era pai, agora ele é pai de multidões. Quando Deus fala, Deus é capaz de cumprir. Não a despeito da sua realidade, mas a despeito de tudo que nós estamos vivendo, Deus é fiel. Eu quero listar algumas coisas. Sara era estéril, mesmo antes de Deus chamar ele de Abraão, Gênesis 11:30. Abraão já tinha 75 anos quando recebeu a primeira promessa. Ele continuava sem herdeiro e pensava em Eliezer, em Gênesis capítulo 15. 10 anos se passaram entre Canaã e até Sara fazer com que ele pudesse ter uma relação com Agar. Deus fala com ele para que ele não fizesse isso, ele não escuta. A palavra do Senhor vai, ele vem, ele tem paciência, ele leva sobre Ismael a graça, ele traz sobre Ismael o favor. A narrativa atravessa 13 anos antes de uma nova aparição registrada ali de Deus. Abraão já estava com 99 quando Deus fala de Isaque.
e com 100 anos, ele vê Deus cumprir a promessa de enviar seu filho. Abraão creu contra a esperança. Que fé inabalável é essa, irmão? Que fé inabalável é essa? Eu estou pregando aqui e você está aí me ouvindo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Qual é o teu problema hoje? Qual milagre você precisa hoje? Eu vou te fazer uma pergunta. Deus pode ou não pode resolver hoje a tua vida? Irmão, você crê no que eu estou te dizendo hoje? O que é que faz a gente viver uma vida muitas vezes de não acreditar nisso? Aquilo que a gente vê. Foi tão interessante porque no começo do ano passado eu recebi uma palavra de um amigo meu que eu considero demais. Ele é um grande profeta de Deus. Ele é um homem tremendo de Deus. Tremendo. Uma palavra absurda. Ele falou assim: Daniel, Deus te levantou. Deus te deu graça. Deus abriu para você portas. Deus vai fazer na tua vida. Eu vejo Deus transferir para a tua mão valores absurdos. Quem disse amém vai receber parte. Quem não disse amém, não me procure. Irmão, esse é o tipo de palavra que todo mundo gosta de receber, sim ou não? Quem gostaria de uma dessa hoje? O Senhor lembrou de você. Você vai ser usado, você vai abençoar. Você vai ser aquele que dá e não aquele que recebe. Você vai ser por cabeça e não por cauda. É bom demais, irmão, é bom demais. Meu amigo, parece que depois dessa palavra a vida fez assim, ó. Eu falei, o quê? Sabe José, quando recebe uma palavra, Deus dizendo para ele: eu quero te fazer governador. Eu vou te dar uma alta posição. Eu vou te colocar em lugares altos. A tua família vai reconhecer isso. Você vai ser sinal. Você vai ser uma amostra. Você vai ser uma forma de eu manifestar a minha glória. E o próximo passo dele é ir para onde? Para uma cisterna. Para uma cova. Depois da cova, não, depois da cova vai melhorar. Não, depois da, é certeza. Isso aqui é só uma prova para eu não desistir. Eu vou permanecer fiel, que depois da cova vai melhorar. Bianca, é só essa cova. Eu tenho certeza, depois da cova aqui, ó. Aqui já está a minha progressão, aqui já a minha promessa realiza. Aí ele vai para onde? Para a escravidão. Não, mas depois da escravidão vai melhorar. Certeza que o Senhor vai me lembrar de mim. Certeza que o Senhor não está me esquecendo. Certeza que o Senhor pode. Certeza que o Senhor é bom. Depois da escravidão foi para onde? Quem quer? Quem quer essa trajetória? Ele terminou no palácio. Quem quer essa trajetória? Psiu. Todo mundo se impressiona com o palácio, mas ninguém quer suportar o processo. Crer contra a esperança significa que no meio da dor você tem que olhar para aquele que te prometeu e continuar dizendo: Ele é bom, 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 Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele merece, Ele merece, Ele merece. Até porque não é sobre a promessa. Talvez você condicionou sua alegria a receber aquilo que Deus falou que você ia receber. E Deus está esperando você se apaixonar por Ele, não por aquilo que Ele prometeu. A verdade é que Deus não vai dividir o lugar dele com ninguém. Porque receber a promessa não é a etapa final. Eu quero terminar essa mensagem. Diga: se não for de verdade, pelo menos para ajudar o pregador. Receber não é a etapa final. Diga para quem está do seu lado, fala assim: receber não é o final. Porque esse homem, esse gigante da fé, esse herói da fé,
Sabe o que acontece com ele, pastor Alex? Ele não tem que ter fé só para receber a promessa. Porque eu vou dizer agora e você vai dar um grande glória a Deus. Ele recebeu a promessa. Depois de um ano, a palavra se cumpriu, Vitor. E realmente, Isaac nasceu. Realmente, Carol, tudo que Deus havia dito veio à existência. O filho deles nasceu, veio a existir. Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Fez de Sara mãe de filhos. Mas chegou um tempo onde o Senhor olhou para Abraão e disse assim: Abraão, me entrega Isaac. Ô varão, foi uma dor para conquistar, foi tão difícil para receber, foi tão complexo. Foram 25 anos de permanência, de perseverança. Foram 25 anos olhando para Deus e se apoiando nele, dizendo: não me abandona. Toda vez que eu ouvi Abraão dizendo: é o renovo da aliança, é um lembrete da palavra, é uma reafirmação da promessa. Até que hoje eu posso pegar na promessa, até que hoje eu posso abraçar a promessa, até que hoje eu posso passear com a promessa, até que hoje eu posso desfrutar da promessa, até que Deus chega para Abraão e diz: me devolve a promessa. Ah, Deus, eu não sei se isso é para você hoje. O que é que Deus te deu que você não está querendo devolver para Ele? O que é que Deus colocou na tua mão que Ele está pedindo de volta e você está dizendo não? O que é que Ele disse é meu? Dá para mim. E você está dizendo: não, Deus, doeu tanto, demorou tanto, foi tão difícil, que agora eu me apeguei com a promessa, agora eu gostei da promessa, agora eu tenho a promessa como agora a responsável. O altar da minha vida não está mais o Senhor, mas agora é a promessa. Todo mundo, quando entra num trabalho novo, diz: Deus me deu, Deus abriu a porta para mim. Todo mundo, quando ganha um carro, quando se casa, quando tem um filho, nós dizemos: é do Senhor. Mas eu quero terminar dizendo hoje que fé não é só para receber. Você tem que ter fé para entregar. Porque o Senhor diz para Abraão: sobe com ele. E faz o quê? Sacrifica ele para mim. Só que esse homem não era mais um menino, irmão. Esse homem não era mais um menino. Ô irmão, eu não sei se isso mexe com você, o tanto que isso mexe comigo. Abraão tinha um histórico com Deus. Abraão tinha etapas que ele viveu com o Senhor. Abraão viu o Senhor fazer por ele coisas que ele não poderia fazer por ele mesmo. Abraão viu Deus cumprir palavras, Deus abrir portas, Deus fazer milagres, Deus construir nele um homem que não havia ali antes. Deus fez em Abraão uma obra que Abraão não poderia fazer por si mesmo. Então, quando Abraão ouve a palavra, ele não titubia. Abraão sai cedo, ele pega o menino e diz: vamos comigo adorar o Senhor. Porque o que Deus formou no pai dele, Abraão estava agora sendo usado para se formar no filho dele. Porque o homem que ouve a palavra, não ouve para si só. Toda a sua família vai viver promessa. Porque você vai dizer que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sabe o que ele diz? Em Hebreus, creu Abraão que Deus era capaz de trazer Isaque de entre os mortos. Creu Abraão que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. A palavra, quando eu fui estudar no original, ela não é uma palavra emotiva,
Abraão racionalizou. Ele creu pela fé, mas ele trouxe à sua memória tudo aquilo que ele havia vivido com Deus. Ele falou: eu tenho 100 anos, eu já vivi muita coisa com Ele. Eu já vi Deus abrir quando ninguém mais podia abrir. Eu já vi Deus livrar quando ninguém mais podia livrar. Eu já vi Deus fazer quando ninguém mais podia fazer. Se Deus está me pedindo, Deus é poderoso para me devolver. Você não ouviu o que eu disse hoje. Você não ouviu o que eu disse hoje. Presta atenção. Não. Escuta. Abraão tinha tanta convicção de que Deus não tinha perdido a cabeça. Abraão tinha tanta convicção. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 4 que quando ele olha, ele fala plenamente convicto. Significava que ele não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que o Deus que havia prometido ia continuar cumprindo a sua palavra. Ele falou da promessa, ele fez a promessa se cumprir. E a promessa dele é que eu seria pai de nações. A promessa dele é que através de Isaac uma nação se desenvolveria. Se ele está me pedindo Isaac, ele não quer Isaac, ele quer o meu. A gente às vezes não entende Deus. A gente pensa que quando Deus pede uma oferta, quando Deus pede uma oferta extravagante, um compromisso, um sacrifício, quando Deus pede para você fazer algo, a gente pensa que Ele quer tomar de nós aquilo. Mas eu quero convidar você a lembrar de tudo que Deus fez para esse negócio chegar na sua vida. Eu quero te convidar a lembrar de toda a trajetória, de todo o histórico, de tudo que Deus já fez. Eu quero te convidar hoje a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Eu quero te convidar essa noite a se levantar aí no seu lugar, fica de pé junto comigo, e começar a abrir sua boca, começar a glorificar o Senhor, começar a dizer: Senhor, obrigado, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. Irmão, fecha os teus olhos e começa a se lembrar agora de tudo que Deus já fez por você, de tudo que Deus já abriu de porta, de tudo que Deus já fechou de porta, de todos os milagres que Ele já fez na tua vida, de todas as vezes que Ele interviu, de toda a promessa que Ele já cumpriu. Começa agora aí no teu lugar a dizer: Senhor, Tu és bom, e a tua fidelidade dura para sempre. A palavra do Senhor vai dizer: ele se fortalecia dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu, mas eu quero dizer que Ele continua poderoso. Ele continua poderoso. Ele continua poderoso. Ele te trouxe aqui essa noite para renovar as promessas. Ele está te chamando aqui, mãe de filhos, pai de multidões. Ele está te chamando aqui de livre, de liberto, de abençoador. Ei, querido, querida, o Senhor te trouxe nessa noite para lembrar as promessas que Ele te fez. Eu queria que você levantasse as suas mãos aí no seu lugar. Eu queria que você começasse a dizer: eu te lembro, Pai, eu sei que o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que aquele que prometeu não falha. Eu sei que o Senhor continua poderoso. Orecatarabaias. Eu não sei quanto tempo você está aguardando. Eu não sei quantas vezes você já ouviu a promessa e ao invés de ser um lembrete da palavra, foi simplesmente uma dor que foi renovada. Mas eu quero dizer que aquele que prometeu, Ele continua sendo fiel para cumprir. Ele não fala para te machucar. Ele fala para lembrar você do que Ele é capaz de fazer. Se você não morreu, irmão, é porque ainda tem tempo de cumprir a palavra. A palavra do Senhor diz que Abraão entrega Isaac. Ele levanta o cutelo e no coração dele já estava feito. O anjo intervém e diz: não, Abraão, não faz isso, que agora nós sabemos onde está o teu coração.
Agora nós sabemos a quem você ama. Que por mais que você tenha esperado a promessa, o teu coração não foi para a promessa. O teu coração permaneceu com quem prometeu a promessa. Aonde está teu coração essa noite? Talvez você entrou hoje aqui, você está chateado com Deus, frustrado, cansado. Talvez você entrou aqui hoje, você está desacreditada. Você chegou aqui e falou assim: realmente Deus pode, mas Ele não quis. Aquela palavra, ela já tem tanto tempo. Já tem tanto tempo que Deus falou comigo de ministério, até hoje eu não rompi. Já tem tanto tempo que Deus falou sobre esse casamento, até hoje não aconteceu. Já tem tanto tempo que Deus prometeu esse filho e até hoje ele não veio. Já tem tanto tempo que Deus falou dessas finanças e até hoje esse cenário não mudou. Já tem tanto tempo que Deus falou de cura e eu continuo doente. Já tem tanto tempo que Deus falou de salvação e eu continuo vendo essa família. Sabe, querido, eu quero te dizer que o Deus de Abraão está aqui essa noite. O Deus de Abraão continua aqui hoje. Eu queria te dar hoje a oportunidade. Eu queria te dar um tempo para você falar com Ele. Se você quiser vir para o altar, vem para o altar. O altar está aberto. Se você quiser vir para cá, vem para cá. Se ajoelha aqui na frente. Diz para Ele: eu quero um encontro contigo hoje. Eu quero que o Senhor renove sobre minha palavra. Eu quero que o Senhor renove sobre minha promessa. Eu quero hoje que o Senhor possa curar meu coração. Porque, Pai, verdadeiramente, durante um tempo, falar de promessa era simplesmente falar de dor. Mas hoje eu quero lembrar, Pai, de tudo que o Senhor já fez. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero lembrar hoje, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus da palavra. O Senhor é o mesmo Deus de Abraão. O Senhor é o mesmo Deus de Isaac. O Senhor é o mesmo Deus de Jacó. Oh, rabassodere cantarabás. Deixa Deus hoje tratar contigo. Deixa Deus hoje tocar em você. Deixa Deus hoje restaurar. Deixa Deus hoje te fortalecer. Sabe, não é se apoiar em nada novo, é se apoiar nele. O que é, pastor? Qual é o fato novo? O fato, irmão, é que Ele é o mesmo. O que o cenário mudou, irmão? O cenário não mudou. O que mudou é a tua perspectiva dele. O que muda essa noite é o teu olhar para Ele. É você dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor pode. Abre a tua boca aí, começa a exaltar Ele, começa a dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor continua reinando sobre os céus e sobre a terra. Sabe, querido, Deus é o Deus que chama aquilo que não existe como se já existisse. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina a orar o Pai Nosso, dizendo: faça aqui na terra assim como é no céu. Deus não olha para você como alguém que ainda não viveu. Pelo contrário, Ele olha para você como alguém que já experimentou da promessa. Abraão podia ouvir seu nome e lembrar: cadê os filhos? Os filhos ainda não vieram. Mas o Senhor diz para ele: eu já te constituí pai. Eu já vi você pai. Eu fiz de você um pai. Eu quero que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus hoje. Deus quer falar com você. Nós vamos louvar aqui. Eu queria que você tivesse uma experiência com Ele essa noite. O que é que Deus está te chamando hoje?
Talvez eu estou te chamando de noivo, você está dizendo, não, já desisti desse sonho, Deus. Eu já desisti de casar, e Deus está falando, não desiste não, porque a promessa ainda não morreu. Eu sou aquele que sustenta a promessa. Deus te chamou de casa, e você disse, casa? Essa casa? Essa família? Deus, essa família está acabando. Esse casamento está se acabando. Deus está dizendo hoje, eu não acabei com ele. Eu estou vendo esse casamento restaurado. Eu estou vendo esse casamento como um casamento que eu vou usar para abençoar outros casamentos. Eu estou vendo esse casamento como lugar onde os filhos serão criados para minha honra, para minha glória. Eu estou vendo esse casamento como um lugar onde meu nome vai ser glorificado. Oracaçatarabás. Eu queria que você continuasse de olhos fechados. Eu queria que você ouvisse Deus hoje. Escuta Deus hoje. Qual é a palavra dele para você? Qual é a palavra dele para você? Ora catarabás, sodere cantarabás. O que é que ele tem para te dizer hoje? Não tem uma palavra genérica para todos. Ele quer ter um encontro com seus filhos. Deixa ele restaurar hoje. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Quais são as palavras dele para você? E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Declara isso. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, o Deus que não é. Deixa ele te lavar essa noite. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai. Ore cantararabas, ore cantarabas.
Oh, rerere cantararaca satarabaia. O Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sinto que existem pessoas que estão em cenários tão diferentes das palavras que receberam. Assim como José estava numa cadeia, enquanto a promessa era de palácio. Mas a palavra que Deus tem para você hoje é: não se acostuma com a cadeia. Não pegue os hábitos da cadeia. Não pegue o jeito da cadeia. Não pense que a cadeia é o seu fim. Não pense que esse cenário é onde a história acaba. Não pense que esse cenário ou que essa etapa é onde a história acaba. Deus está dizendo: calma, calma, calma. A transição está vindo. Calma, calma. Eu quero te lembrar hoje, a promessa está chegando. Eu quero te lembrar hoje: recupera a força, restaura o riso, eleva os teus olhos para o monte, porque o socorro está chegando, o milagre está chegando. Oh, xararabassorerei, xaracaçatarabababaia, xerere cantarabaço. Eu sou Deus que faço coisas novas. Rebacaçou. Eu dou força para o cansado. Eu dou vida para o que estava morto. Eu trago alegria para o abatido. Xarabaçaracaia. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ora catarabá, serecatarabai. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. Oh, declara isso. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aquele que começou é fiel para completar. O decreto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. De olhos fechados, eu quero que você hoje... Eu não estou doido não, irmão, eu sei o que eu estou dizendo, presta bem atenção. De olhos fechados, eu quero que você veja. De olhos fechados, eu quero que você veja. Deixa essa substância da fé entrar de novo. Deixa essa fé operar de novo. Vê a imagem nova que Deus está te dando. Deus está trazendo imagens novas. Não se acostuma com a escassez, diz o Senhor, porque eu sou o Deus da abundância. Aracaçotere caraia. Urecaçatarabás. A foto da tua família não vai ser rasgada. Tua família não vai ser dividida. Aracaçotere cantarabás.
O Deus que prometeu trouxe você aqui essa noite para dizer: eu ainda vou cumprir. Se você crê nisso essa noite, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor. Aplaude bem forte o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero que nessa noite, a gente não pode terminar de outro jeito. Você talvez entrou aqui hoje e você ainda não tem convicção da tua salvação. Talvez você entrou aqui hoje tão desanimado. Talvez você entrou hoje aqui desacreditado ou até mesmo desenganado. Mas eu quero dizer que o Deus que você encontrou hoje aqui é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer salvar você. Ele quer resgatar a sua vida hoje. Eu queria que a igreja ficasse de olhos fechados e orasse comigo nesse momento. Eu quero dar a você a oportunidade hoje de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor e Salvador da sua vida. O que é isso, pastor? É convidar Ele para reinar hoje, para morar dentro do teu coração e assumir o lugar de Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ele vai escrever seu nome no livro da vida. E agora a tua eternidade está garantida com Ele. E Ele é o selo da promessa. Se você hoje entrou aqui e quer aceitar Jesus, levanta sua mão comigo agora. Eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alto, deixa eu orar por você. Deixa eu ver sua mão levantada. Levanta assim bem alto, deixa eu ver a sua mão levantada. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais para Jesus? Levanta sua mão. Deixa eu ver essa mão levantada. Deus te abençoe. Quem mais para Jesus? Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais para Jesus essa noite? Isso. Deixa eu ver. Deixa o Senhor segurar na tua mão essa noite. Eu queria convidar vocês para vir aqui. Vem cá. Deixa eu cumprimentar você. Vem cá, querido. Vem cá, vocês que levantaram a mão, por favor. Vem cá. Vem cá. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Vem cá. Você que levantou a mão aí. Glória a Deus. Parabéns pela sua decisão. Glória a Deus, meu querido. Parabéns pela sua escolha. Glória a Deus. Como eu amo ver as pessoas descendo aqui com os olhos cheios de lágrimas, irmãos. Ô irmão, dá uma glória a Deus. Tem festa no céu agora. Tem festa no céu agora. Glória a Deus. Parabéns pela sua decisão. Quem mais para Jesus? Eu sinto hoje que tem mais gente para vir. Isso, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Ora comigo agora, querido. Ora comigo agora, vem para cá. Parabéns pela sua escolha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais para Jesus hoje? Quero que você feche seus olhos. Feche os seus olhos. Se você quer vir para cá, vem para cá. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O altar está aberto para você. O altar está aberto para você. Vem para cá. Desce para cá. Deixa o Senhor te encontrar essa noite. Você não veio para cá à toa. Não foi à toa que você veio para esse culto hoje. Parabéns pela sua escolha. Glória a Deus pela sua vida. Todos nós que estamos aqui um dia fizemos a melhor escolha da nossa vida. Foi a de escolher Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu queria que você, que a igreja, pudesse estender sua mão. Estende a sua mão para cá. Tem festa no céu hoje, igreja. Você pode dar glória a Deus. Tem festa no céu hoje, aleluia. Vamos orar por eles agora. Pai, eu quero te louvar por cada um deles. Por cada um deles hoje que está dizendo que o Senhor agora é o Senhor e Salvador da vida deles.
Escreve o nome deles hoje no livro da vida. Transporta eles, Pai, do império das trevas para o reino da luz. Que a partir de agora, todas as vezes que eles se lembrarem, eles possam lembrar que o Senhor os salvou, que o Senhor os redimiu, que o Senhor deu a eles um novo nome, que agora eles são nova criatura, que por onde eles passarem, o Senhor possa passar com eles, que eles possam voltar para casa hoje, diferente da forma que eles saíram. Dá a eles, Pai, experiências contigo. Dá a eles sonhos, dá a eles visão, dá a eles, Pai, momentos e experiências impressionantes, inesquecíveis com o Senhor. Fortalece os passos deles, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja glorifique ao Senhor, aleluia. Eu quero parabenizar vocês. Queria pedir para vocês olharem para trás rapidamente, olha para trás, só um pouquinho, olha para a igreja. Igreja, vamos lá, o que a gente vai dizer para eles? Nós amamos vocês, aleluia, glória a Deus. Pode acompanhar o André aqui, por favor. A gente tem um presente para vocês. Pode acompanhar o André. Isso, pode se assentar, igreja. Aleluia. Estou sabendo. Cadê as mulheres dessa igreja? O que está chegando aí para vocês, irmãs? 25 a 27 de setembro, o maior congresso do Brasil, Miss Batom. Olha aí, não, pode aplaudir o Senhor, pode dar uma glória a Deus de verdade. Olha o super time que está vindo aqui: Camila Barros, Júnior Hayashi, Glaucio Oliveira, Midian Lima, Isabela Garcia, Helena Raquel, nossa super pastora, pastora Laudijane, nosso grande pastor, pastor Keison Veloso, nosso time da casa, pastora Luísa, pastora Suzana, pastora Laura Guerra, temos as irmãs Tavares e o nosso querido Dudu estava tampando ela em Galdino. Vai ser um congresso tremendo. Você tem dúvida disso? Vai ser incrível. Irmã, nós estamos fazendo um ingresso que é simplesmente simbólico. Se você não garantiu, garanta a sua inscrição. Vai esgotar e vai esgotar rápido. Eu tenho convicção disso. Não vai dar para todo mundo. Nós apenas temos vagas que cabem aqui. A gente tem gente que vem de outras igrejas, de outros estados. Então você que é daqui da casa, não perca. Faz logo a sua inscrição, garante a sua vaga, porque eu tenho certeza que vai ser tremendo. Posso ouvir seu amém? Que Deus te abençoe para uma semana de paz, de graça e muita glória. Que o Senhor vá com você. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até sábado na nossa caminhada de oração.